Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. Agora, você com as análises do Mauro César sobre o jogão entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2026. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sino, não esquece do like e tamo junto.